Está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? A gente te vê e te ouve. Foi. Sejam muito bem-vindos aqui no programa Narrativas de Brasis. No episódio Ensaios e Memórias, nós queremos investigar essa relação das pessoas com os espaços urbanos, os espaços simbólicos, os espaços naturais, o mar. Uma coisa interessante é que a gente traz no livro Tupifagia o Ensaios Memoriais, que é uma forma de romper um pouco com a escrita acadêmica muito pragmática, e a gente traz, através das nossas histórias pessoais e profissionais, conceitos que a gente vem abordar no livro. Hoje o livro lançado é o Maré Cavala, da poetisa baiana Raíssa Bonfim. Então é um pouco daí que parte essa ideia de trazer outros criadores para também contarem as suas memórias e o que elas trazem em termos de conceitos e aprendizados para esse Brasil. Nós nos perguntamos o que é memória. Eu comecei a desconfiar quando meu pai tinha loja e eu atendia o povo da roça. Porque naquele tempo as lojas tinham um balcão. A gente põe cadeiras do lado de fora para os adultos se sentarem e esfriarem o sol. Então, eu fui descobrindo que essas pessoas iam também para conversar, porque conversar era um hábito. Eles amavam a cultura dos avós e lutavam para guardar aquela cultura para aquele não morrer. Eles faziam isso nas conversas, nos cordéis, nas festas populares, Bumba Meu Boi, Chegança, improviso. Eu acho que esse tema da memória é um tema super vasto, né? Porque eu acho que tem vários níveis de memória, assim. Eu comecei a perceber que eu não estava tão interessado assim com memória enquanto arquivo, mas enquanto produção, né? Enquanto criação dentro de um acontecimento estético. Tem uma memória que é uma memória de um percurso mesmo, enquanto indivíduo, né? Enquanto eu, Raíssa, as histórias, né, que eu fui tecendo do meu nascimento para cá. A minha investigação sobre o tempo não tinha necessariamente a ver com tempo linear, tempo não linear, ou seja, essa afirmação ou contra-afirmação a uma espécie de cronologia, mas a uma qualidade da experiência, que eu costumo chamar de uma produção de consciência ou de consciências. Tem essa memória que é uma memória geracional, né? Assim, de quais são as outras tessituras, os outros percursos, né, que me trazem. E aí nasceu da vontade de primeiro, da matéria, essa pesquisa poética, e juntar uma investigação que eu já fazia dessa ancestralidade negra da minha família materna, mas só que com um forte interesse nos buracos dessa memória da minha família materna, não necessariamente com os fatos, mas com as lacunas, né? com as elipses que existiam nessa memorialidade da família Araújo. Tem a memória coletiva, né, social, dos agrupamentos, das coletividades com as quais me identifico. A história da afro-brasileira, do afro-brasileiro, mas a memória ela é cheia de lacunas, né? É cheia de buracos, por uma interferência da historiografia. Ela é uma disciplina super complexa, repetindo, cheia de crueldades, né? Então, no que se refere à história do Brasil, ela foi extremamente nociva para a memória afro-brasileira. E tem a memória do imemorial, né? Desse tempo assim sem tempo, a memória do mistério. Essa memória do mistério me atrai muito, assim. Acho que ela se espalha por tudo isso, né? Ela habita todas essas dimensões. Era difícil lidar com uma materialização da suposta lacuna, né?
Então, eu comecei a ver a lacuna como uma água parada, né? Uma água parada levando em conta aí a referência afro-brasileira, que é a água da criação, que é essa água disponível para invenção, para criação. Em relação ao espaço, esse afogamento ele tinha como uma dimensão assim muito forte o mar. Nós, como ocidentais, temos como referência essa água parada como água de doença, né? Como água de morte. E, na verdade, em Quasílias é o contrário, né? É uma água parada, cheia de vitalidades escondidas, né? E que serviriam como ferramentas e como agentes criativos. Para mim, o mar é incrível, como ele em si tem essas dimensões, né? Porque ele é um espaço físico, né? Tem ali uma água em que você pode entrar, pode não entrar, qual você pode admirar, pode não admirar. E é uma entidade, por exemplo, né? Uma entidade fortíssima que é Iemanjá. Em todas as culturas há entidades para o mar, né? Tem várias deidades ligadas ao mar. Então, ele é uma vibração invisível. Ele é, ao mesmo tempo, um ser material, ali visível, e um ser invisível, né? É uma vibração que está, que permanece, que nos conduz. Um dia encontro a minha paz, na praia ou na cachoeira. Agora eu tenho que plantar na roça pra vender na feira. Um dia encontro a minha paz, na praia ou na cachoeira. Agora eu tenho que plantar na roça pra vender na feira. Eu vim para o Rio de Janeiro ganhar a vida, né? Como muitos nordestinos, muitas pessoas, né? Que saem do seu estado para vir ganhar a vida, um emprego melhor. E vim trabalhar como empregada doméstica. E uma das primeiras coisas que eu vi, que eu fiquei chocada, foi o grande desperdício de alimentos, né? Nas feiras livres. E eu falei com o feirante, por que você joga tudo isso fora, menino? Aí foi que ele falou, dá porque aqui nem os porcos comem, nem os bichos. Eu disse, misericórdia, não faz isso não. Mas pode comer isso, mata, porque eram muitas folhas que eu não conhecia, tipo bertalha, espinafre, eu não tinha. A nossa cultura, agora sim a gente tem. Mas há 20 anos atrás, muito mais, 30 anos atrás, não tinha espinafre, não tinha berinjela, poderia ter na capital, mas no interior não tinha. Tanto que E eu comecei a pegar e fazer os preparamentos para mim mesmo. E às vezes eu levava para eles experimentar. Ele fez, que negócio gostoso, tia. Eu disse, então, não tu disseste que nem os porcos comiam, e agora? O que é que tu me diz? Eu sou uma cozinheira diferente porque o que eu sou era para os cozinheiros ser, na verdade, ser uma cozinha de resgate, uma cozinha de amor, de compartilhar. Eu nasci num lugar onde a gente trocava comida. Quando um tinha farinha, o outro tinha macaxeira, tinha batata doce, o fruta-pão, a fava. E a gente sempre se reunia para fazer comida no final de semana. Então a gente falava só de comida e trocava comida e falava de semente. Me abriu um sorriso de flor, no sertão ou em San Diego, vou buscar esse amor, com a força de outrora, da labuta no campo, Calumbi, Juazeiro, Ingá, me proteja meu santo. Como a cidade de Irará, né, e as suas memórias e vivências com ela, inspiraram seu trabalho musical durante todas essas décadas? Bom, Irará, quando eu nasci nos anos 30, no princípio dos anos 40, eu não podia imaginar que aquela terra tinha tantas surpresas para me oferecer. Principalmente é uma coisa que ia me interessar. Somente em 1570, uma coisa inacreditável, é que foi a primeira bandeira com pessoas para o Nordeste. E essas pessoas que lá desembarcaram nunca mais puderam voltar e nunca mais voltaram. Então, esses são os meus avós, tataravós e coisa e tal. E esses são os descendentes de um tipo de coisa muito curiosa que aconteceu na Europa também.
do século VII ao século XV, às vésperas da navegação, Portugal estava invadido pelos árabes. E os árabes eram o povo mais culto do planeta Terra naquele momento. E conviviam com eles pessoalmente nas casas, nas moradias, nas construções, que também eles ensinaram novas maneiras de construir e tal. Bom, isso tudo estava guardado em Irará para mim, eu não tinha a menor ideia. É porque eu vou e volto, tá, gente? É porque a vida é assim, a gente vai, depois desce, depois sobe. A minha linha de raciocínio é tudo misturado, igual um bolo, um muffin, assim por diante. E em 2011, eu participei de um programa que chama Agência de Redes para a Juventude, onde jovens de 15 a 29 anos pudessem desenvolver projetos que viessem trazer benefício à cidade e à favela. Eu não tinha muito estudo, mas eu sabia o que eu queria. Então foi eu digo, eu quero trabalhar com coisas que ninguém dá confiança, mas eu quero fazer chique. Chique, o povo com chique, barato, econômico, que todo mundo coma. E aí, né, fui fazer, os próprios participantes ficavam dizendo, que ela tá trabalhando com lixo, não sei o quê. E eu, firme e forte, e eu, como audaciosa que sou, não escolhi só aproveitar a semente da melancia, e sim trabalhar com o ciclo do alimento. E foi aí que veio o Favela Orgânica, que é um projeto que trabalha com o ciclo da vida e o ciclo do alimento, que é pegar um prato, fazer 4, 5, 6, botar ele no lugar certo, ou no seu prato, ou no seu bucho, na sua panela, ou devolver para a terra só o que a terra merece. Vamos então pegar desse gancho, porque, como eu falei, a gente quer ouvir, né, essa sua narrativa pessoal, essa sua memória e como que essa memória tem a ver com o trabalho que você realiza e que deixou esse legado e ainda deixa esse legado para a gente. E nesse tempo, Kohreuter e Widmer, que eram os diretores, pescavam almas, porque pessoas formadas em música na Bahia, na velha escola de música da Bahia, eles não queriam nem saber, porque aquelas pessoas não tinham mais jeito, não podiam aprender mais nada, porque estavam contaminados pela concepção romântica da música que se ensinava lá. Então, eles pescavam loucos. E eu fui pescado assim, de alguma maneira lá. A minha pescaria foi a seguinte: Kohreuter entrou numa aula que ele, embora fosse o professor mais nobre da escola, dava uma aula para a escola toda, todos os cursos, alunos novos, velhos, tal, todo mundo entrava na aula de história. Ele entrou na sala, jogou uma opção de livro em cima da mesa e disse assim: música não é a expressão dos sentimentos através dos sons. Eu tomei um susto, filha da mãe, porque eu passei a vida toda tentando aprender alguma coisa, e o livro da Escola de Música da Bahia começava exatamente assim: música é a expressão dos sentimentos através dos sons. Então, eu tomei um susto danado. Eu tenho a impressão que a cara que eu fiz, ele começou a prestar atenção em mim, porque foi essas loucuras que me levaram a passar em primeiro lugar no vestibular. Num belo dia, eu lavando a louça da casa da Dona Tereza, uma pia. Gente, os meus melhores projetos saem quando eu tô lavando pia, por isso que eu deixo juntar, vem. E vai lavando a alma, né? Tirando toda a sujeira. Sei lá, eu tenho umas coisas assim comigo. Eu bati na vizinha, que é costureira, que fazia muita roupa para famoso. Eu não estou conformada, eu quero botar o projeto para iniciar. Eles vão ver minha potência, que não sei o quê. Aí eu disse: eu não tenho nenhum real para fazer o avental hoje, mas você faria? Ela fez: se você trouxer daqui... Se você me entregar até 4 horas da tarde, eu faço. Mais uma vez, um desafio, né? Dá um sim, aí tipo aquele sim com ou corre, ou tu vai, ou tu racha. Eu comecei a ligar para um porteiro, não sei o que. Aí eu sei que
Em meia hora eu consegui R$35. Fui lá, levei os tecidos para a mulher em 1h30. Ela ficou besta. Eu digo, agora você vai fazer, né? E eu pedi 20 avental. Aí ela fez, aí eu fiquei tão orgulhosa, fiquei tão feliz, tão feliz. Me abriu um sorriso. E eu fiz um cardápio bem maravilhoso, que elas comeram, que a comida se multiplica muito, né? O combate ao desperdício de alimento. E o que é que acontece? Elas levaram para casa, os maridos gostou, aí na outra semana foram com 10, na terceira semana foram com 15, quando pensou que não, minha casa já não dava mais. E começou a vir gente fora do país, do Japão, França, Itália, da Bahia foi, eu me lembro como hoje de Recife, de São Paulo, começou a ser um acontecimento. Mas a eficiência que ele teve aqui dentro foi agora no coronavírus, que a maioria conseguiu entender a importância do projeto e a dimensão dele. Sorriso de flor. Me abriu um sorriso. Bom, conversando com o sertanejo, eu comecei a me interessar por aquelas conversas. Eu era criança, né? Mas não podia entender por quê. E tinha um Euclides da Cunha, Os Sertões, assim. Eu dizia, nossa, aquilo deve ser uma chave. Mas como meu tio falava muito, eu que não queria ler livro de escola, comecei a ler Os Sertões. Quando eu comecei a ler O Homem, eu desconfiei que ele estava falando de mim e do homem da roça que eu conhecia. Isso foi um assombro para mim, porque eu pensava que que nós, no planeta Terra, não éramos absolutamente conhecidos, não éramos nada, estávamos do outro lado do vento. O próprio Euclides começa Os Sertões falando assim, o que aconteceu foi um assassinato, algo do tipo assim, no início do Sertão. Vamos denunciar, né? E foi realmente um massacre, né? Tipo, que a gente sabe, dizendo que eles queriam a volta da monarquia e tudo. Então, quando a República viu que não cairia bem algo do tipo, então eles começaram a transformar isso em turismo. Até isso começar a chegar em Getúlio Vargas, Getúlio começar a ver que isso pode ser algo menos escondido e mais cultural, entende? Getúlio não abomina o candomblé como crime à toa, sem a possibilidade de vender ele como turismo, entende? É algo complexo a se lidar. E que isso vai ganhar um efeito muito forte aqui na Bahia nos anos 80 com a CM, com o Carlos Magalhães. Então, isso começa a ser turistificado também. E isso vai gerando alegorias na mídia, né? Isso vai contaminar o cinema novo. E mesmo assim, eu gosto muito desse Diabo na Terra do Sol, Dragão da Maldade, produção, mas é visível ali que existe uma alegoria disso. Por quê? Porque isso está no mito do que é ser brasileiro. Porque eu acho que quando a gente sustenta muito essa relação com as referências, muito com esses ancestrais que eu falei, né, artísticos, intelectuais, parece que a obra da gente fica como um derivado do que foi, não como uma encarnação do que é, entende? Que é você, que é a sua história. Lançar o seu livro, né? Estamos hoje aqui reunidos com essa finalidade, o Maré Cavala. A escrita do livro começou pelo título, mas não era esse, era outro. Se chamava Manual de Afogamento. Foi um livro, né, a primeira vez, minha primeira experiência, que eu primeiro pensei, eu quero fazer um livro chamado Manual de Afogamento. Quando surgiu lá em 2013, tinha a ver um pouco, porque eu estava bem imersa na pesquisa sobre a Ofélia, essa
figura, né, que surge a partir da narrativa de Shakespeare ali em Hamlet, mas que para mim se apresentava como um mito pessoal mesmo, né, dessa mulher que está dentro, aparece numa trama, numa estrutura meio comportada, né, assim, muito agradável, né, ponderada e tal, e que de repente, assim, né, por uma série de perdas, de tragédias, de perda de referência, inclusive, né, porque ela perde o pai, perde a referência do próprio Hamlet, ela vai né, ela transvasa, assim, na loucura. Aí depois essa figura, ela se joga na água, num híbrido de acidente, suicídio, não se sabe muito bem, né, ela vai na árvore, está toda coberta de flores, preparada para o próprio enterro, mas ao mesmo tempo o galho quebra, ou seja, numa sintonia de coisas, e a narração do afogamento fala dela retornando é como se ela retornasse para o elemento dela, né? Isso para mim era muito forte, porque eu sempre me reconheci como uma mulher das águas, né? Assim, peixes com ascendente em Escorpião, lua em Câncer, filha de Iemanjá e Oxalá. Você, na sua trajetória, na sua história de vida enquanto sujeito, enquanto indivíduo, como é que essas memórias do seu corpo reverberam na escrita, né? Escrever tem a ver com a memória, né? Sempre, em alguma dimensão, né? A escrita poética, né? A poesia, ela tá ali sempre na borda do tempo, né? E essa borda do tempo é memória. Eu sinto que quando você fala assim, né? Como é que essa memória do corpo, se ela atua na escrita, do fazer artístico, do fazer poético, brota dessa como é que eu poderia dizer? Dessa vastidão que não se cabe, não se contém, né? É um transbordamento, né? Então, essa vastidão, ela tem a ver com muitas experiências. É como se as palavras se desprendessem de diferentes partes do corpo. E nessas diferentes partes do corpo tem diferentes tempos de vida, diferentes tempos de experiência. De repente surgem textos, surgem conversas, surgem entendimentos. E isso também transvasa, para mim, tem transvasado enquanto poesia. Então conta mais pra gente sobre o Maré Cavala, né, que é o livro que trouxe você para cá e sobre o qual a gente está conversando. Fiquei anos escrevendo esse livro. Em 2015 chegou o Lucas Moreira, que é um grande parceiro querido, assim, né, que faz a arte toda. Na verdade, ele veio para ilustrar, mas acabou que não foi uma ilustração, né, porque ele não estava ilustrando as minhas poesias, ele acabou fazendo, assim, outro pensamento sobre o livro, porque ele trouxe uma proposta gráfica que era em si, né, já texto também. A questão da parceria com o Lucas, assim, né, que é isso, foi muito preciosa, porque eu já tinha escrito boa parte dos poemas, achei que naquele momento já dava para publicar, e tinha conhecido o Luquinhas, assim, conheci em termos artísticos há pouco tempo. Eu gostei muito de um cartaz que ele fez, e aí, rapidamente, para mim foi incrível isso, né? Que ele mergulhou no texto de um jeito que foi isso. Eu dei algumas indicações, mas não tinha dimensão do que as indicações geravam. Eu falei assim, eu acho que não é exatamente uma ilustração, tem a ver com grafismos, pensar na materialidade da palavra, né? Como é que a palavra ganha forma, como é que a forma de escrever a palavra traz também o sentido. Mais de 50% das células do nosso corpo são de micróbios, não são células humanas. Ou seja, a gente é um povoado. O eu é uma ilusão até em níveis biológicos, sabe? Tem menos célula humana do que célula micróbia de outros seres, né? O que eu chamo de eu, é um povoado, é uma comunidade, é uma cidade, é um planeta. Então, era um livro assim para resgatar essa memória atávica das águas. Leia pra gente para trazer essa sensação poética disso que você está trazendo. O poema chama Nadadeiras. Leia um livro de Wali e saia rodando por entre as paredes da sala de um apartamento no centro de uma cidade grande, suja, acesa, meia luz laranja, vermelha, luz negra, papéis espalhados, lápis, canetas,
procurando uma palavra, um gesto, um foguete que te leve a Bogotá, a Marrakech, a Xangri-Lá, ou alguém para conversar numa língua maga, ou para trocar alguns silêncios. Quem diabo entenderia a esta hora, a esta altura, neste grau de incompletude? Percorra cada cômodo até ser impossível suportar as manchas escuras no piso, a cor das cortinas, os ímãs de geladeira, e fazer, se preciso, sair para beber num bar com os vadios, com os mendigos, com os malquistos. Sinta toda a urgência disto e se lembre do que dizem, que você é bonitinha, classe média, bem educada. Vão querer te roubar, te matar, te violar. Vão querer te condenar. Então você não pode nem sair, nem Bogotá. E você não escreve nada, inventa nada, não tem nada, não faz nada, não quer nada. Nada, 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 nada. Afinal, o que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? Ui! Nossa, é uma alta provocação. Caramba. Ixi, Maria. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. Ai, o trem pegou, o trem pegaram. Fiquei bem emocionada quando você falou o que é o Brasil, né? Nas Américas, onde está a música mais rica, culturalmente falando, assim, é muito difícil você falar rica culturalmente, mas eu quero dizer assim, mais diversa, mais plural, mais moderna, mais pós-moderna. É a música que é feita nas Américas, porque é uma música nova, e é uma música que é a base de tudo, né, que se escuta hoje no mundo ocidental, né? Vem estar aqui nas Américas, né, que é a questão aí, a música caribenha, salsa, reggae, blues, jazz, samba, cúmbia. E o Brasil, na minha opinião, tem um protagonismo muito grande nisso. O Brasil, para mim, é uma terra de gente linda, uma terra fértil. Mas, infelizmente, ela está administrada com gente que não presta. É uma pergunta bastante provocativa, né? Porque, de fato, eu acho que nosso processo político nos últimos anos desfez, né? Assim, qualquer ideia apaixonada, né, assim, sonhadora que a gente pudesse ter de um Brasil, né, enquanto uma nação. Que nós estamos vivendo no antropoceno. A gente já viveu na pré-história, na anti-história, na BLBD, na história, né? Agora estamos no antropoceno, que é a época da vida na Terra, em que os terrenos estão destruindo a Terra e a vida por consequência. Quando a gente tira uma floresta, o ser humano não é que ele saiba como é que a floresta ajuda ele a viver. Mas quando a gente vai tirando a floresta, ele passa a respirar diferente. Eu nasci em 40 em um planeta Terra. Nós já estamos em outro que, por falta de criatividade, continua chamando Terra. Não é mais a Terra. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que tem um lado assim doloroso, né? Doloroso ao pensar nesse Brasil borrado, né? Esse Brasil sem bandeira, né? Assim, os fascistas realmente roubaram, para mim, pelo menos, assim. Tem gente que ainda está brigando, né? Para retomar o símbolo da bandeira, né? Numa perspectiva mais de esquerda, por exemplo. Eu confesso que, para mim, já não consigo mais, né? Eu sinto que as representações simbólicas desse Brasil, a bandeira, né? O Ordem e Progresso, elas estão completamente saturadas, assim. Então, eu acho que o Brasil, nesse momento, é uma convocação, é uma grande convocação. Essa alcunha, esse nome, essa ideia de nação, eu acho que, nesse momento, é uma completa convocação a uma atitude radical, e que essa radicalidade tem a ver com raiz mesmo, sabe? Com fundo, de
desvelar, né? Desvelar, assim, o que há por baixo desse nome, né? O que ficou sufocado por essa denominação. Então, por exemplo, digamos que uma situação acontece que me desperta, toca numa marca e me desperta uma raiva. Aí, se eu tenho uma raiva, eu posso reagir a essa raiva de uma maneira recorrente. Eu vou lá e olha, eu tô com raiva, eu chamo todo mundo e quero conversar, eu quero falar. Se a tormenta chegar, reze para voltar. Iemanjá, Rio Vermelho jogando na beira do mar. Rainha do